Então, para o primeiro painel, vamos receber Pedro Bezerra, cientista da Palo Alto Networks, Felipe Pires, também cientista da Senha Segura, e Leonardo Leite, executivo de vendas da Palo Alto Networks também. Pode liberar o pessoal aí, Marcão. Bom painel a vocês, hein? Olá, boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim, sim, deixa eu ver. Sim, perfeito, Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, Felipe. Pedro também, seja bem-vindo. Pedro, bem-vindo, Pedro. Tudo certo? Beleza? Escuta bem? Boa tarde, pessoal. Podemos dar início, então? A gente pode fazer a fala. Se vocês combinaram, quem falaria primeiro? Não? Eu puxo. Ah, legal, então, Pedro. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, boa tarde, né? Já vou lançando aqui o vamos doar, vamos ajudar, tá? Eu sou o Pedro Bezerra, morador aqui de São Paulo, tá? Gostei muito do convite que o Arthur me fez, então tanto eu quanto o Léo a gente tá aqui na Palo Alto. E quando o Arthur fez esse convite, eu falei assim, cara, agenda a gente não tem. Tanto é que daqui a pouco eu e o Léo a gente vai jogar a fumacinha ninja aqui e vai sumir, né? Mas para isso a gente vai conseguir agenda, tá? Então, cada vez mais ajudar, né? E tem um filme antigo aí, que é A Corrente do Bem, né? Onde você ajudando uma pessoa e aquela pessoa ajudando outra pessoa, todo mundo se ajuda, tá? Então, putz, muito obrigado pelo convite. Rapidinho, Pedro Bezerra, formado em ciência da computação. Hoje aqui estou como engenheiro de software dentro da Palo Alto, tá? E há 5 ou 6 anos que eu falo sobre inteligência artificial em cybersecurity, tá? E é um pouco do tema que a gente vai conversar aqui e trocar uma ideia, beleza? Léo, se apresenta aí, por favor. Obrigado, pessoal. Bom, Rodrigo e Arthur, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou gaúcho, moro em Porto Alegre, então eu sei o quanto toda ajuda está sendo bem-vinda e necessária. Para quem está participando, obrigado. Um comentário assim, eu nunca vi tanta solidariedade do país inteiro. Essa semana eu estava em São Paulo, passando no metrô, passando na Marginal, e no metrô os placares dizendo estamos com você. Está sendo bonito isso. Então, quem puder, ajude. Eu trabalho junto com o Pedro, nós somos responsáveis pela unidade de cyberresiliência aqui na Palo Alto. Então, nós tratamos muito da parte de resposta a incidentes, proteção de ativos de TI, toda a parte de detecção e resposta de ameaças, tá? E vai ser um prazer aí bater esse papo com vocês. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado de novo, Arthur e pessoal, pelo convite, né? Eu sou o Felipe, sou gaúcho também, né? Direto gaúcho de Santa Maria, nascido em Santa Maria, mas quando eu despertei para a vida aí já morava em Porto Alegre, então conheço bem as ruas aí da cidade. Atualmente moro em Portugal e estou neste momento em Portugal, apesar das viagens loucas que tenho feito. Quem me acompanha aí sabe que tenho viajado já há um tempo aí, né? Então, atualmente trabalho na parte de Threat Research e como advocate do Senha Segura, que é uma empresa brasileira que exporta tecnologia de segurança da informação para o mundo inteiro, né? Especificamente voltada, num primeiro momento, à gestão de identidade, né? No que diz respeito a uma sigla chamada PAN, né? Que significa Privileged Access Management, que nada mais é do que de gerenciamento de acesso privilegiado, e tem ajudado aí no desenvolvimento de novas soluções para cloud security, olhando, né, o que os atacantes têm feito. Então, tem experiência aí já na área de segurança ofensiva, defensiva, AppSec, malware, e, cara, como gaúcho, né, tem muita gente que está na live aqui que eu conheço, né, que é gaúcho, né,
tive gente que foi prejudicada também, amigos, parentes, né, que perderam tudo aí na enchente. Então, quando recebi o convite do Arthur, né, de pronto já aceitei, porque faz parte da minha terra, faz parte do meu estado, e então, assim, é com alegria que eu tô aqui, né? E a gente, como gaúcho aí, tá sempre lutando, né? O que fala do nosso hino aí, né? A gente tá sempre lutando. Então, vai ser uma honra bater papo com os meus amigos aqui, né? Na área e falar um pouco, né? O Pedro aí, a gente esteve próximo aí no Besides esse mês, né? Organizando algumas vilas aí dentro do Besides em São Paulo. A gente acabou não se falando porque estávamos coordenando uma village, né? Então, cada um a sua village. Então, eu ainda inventei, Pedro, além de coordenar uma village inteira, eu resolvi palestrar também. Então, eu tive que apresentar um palestrante, sair, fazer a palestra, voltar. Falei pro palestrante, ó, tu fala e só termina quando eu aparecer aqui. E não para de falar enquanto eu não aparecer de novo. Então, é isso. Então, obrigado de novo, pessoal do Secop Summit, e espero aí 2025 estar presencialmente com vocês aí junto no evento. Boa. E esse é o ponto muito legal, né? Tipo, a gente tá mostrando com essas ações, ajudando a galera do Rio Grande do Sul, que a gente não. Lógico, se tiver governo, se tiver empresa privada, é sempre muito melhor, né? O mercado privado e governos ajudam, organizam, injetam dinheiro, injetam pessoas, é sempre melhor. Mas a gente também consegue fazer o nosso, né? E, Felipe, obrigado por você ter puxado o papo da Besides, né? Porque também é um exemplo muito significativo, né? Para quem não conhece a Besides, basicamente a gente é um dos eventos, tá? Porque tem H2HC, que é um evento muito importante, tem RoadSec e MindSec também são eventos bem importantes, né? E cada um com a sua característica, né? Mas quando a gente fala da Besides, já vai fazer alguns anos que cada vez mais o propósito é compartilhar conhecimento, né? Eu lembro que há 7 ou 8 anos atrás, o Rodrigo Montoro mostrou um negócio que hoje todo mundo tá na ponta da língua, ou pelo menos sabe o que é o MyTriatec, né? E aí eu lembro que eu tava assistindo super empolgado, porque quanto que eu paguei para entrar naquele evento? Uma doação de R$ 50? Uma doação de R$ 30? Que eu ganhava uma camiseta, né? Quantas e quantas vezes as pessoas foram no Besides sem pagar nada, né? Porque o nosso objetivo era realmente compartilhar conhecimento, né? Então, eu fui de um espectador, comecei a palestrar, e nessa oportunidade desse ano, né, ganhei, né, o Anquises, obrigado Anquises de novo, né, ganhei a Village de inteligência artificial, sabe? Então, isso é muito significativo. E o que que eu tive que fazer para poder ganhar essa Village? Simplesmente querer ajudar as pessoas, né? Sou professor, palestrante, que nem eu comentei, mas quando você coloca na frente a primeira vontade de querer ajudar, dá muito resultado, tá? Então vamos fazer assim, Felipe. Queria saber um pouco, começando por você, queria saber um pouquinho da sua visão, né? Até porque você estava lá na Besides também, né? A sua visão sobre como é que está o uso de inteligência artificial dentro do nicho de comportamento do usuário. Porque há alguns anos a gente fala bastante de UEBA, comportamento de usuário, behavior analytics, etc. Mas como é que tá isso aí do seu lado? E aqui do meu lado eu vou preparando para mostrar um slide aqui para a galera. Beleza? Fechou? Não, ótimo. Cara, é uma excelente pergunta. Eu acho que hoje, olhando não só do ponto de vista do Besides, mas olhando de uma forma macro, né? Eu moro aqui em Portugal e tenho participado de alguns eventos, não só aqui em Portugal, mas na Europa, nos Estados Unidos. Eu tive na RSA também esse ano em São Francisco, tive o ano passado na DEFCON. Ahm, e isso é uma coisa que as empresas têm utilizado muito, né? A aderência de inteligência artificial do ponto de vista de automação e para acelerar o processo. Ainda dentro de segurança da informação, né? A gente talvez mais um tempo atrás tinha o receio de ter uma substituição do profissional, né? Mas na verdade ela vem para auxiliar, né? Principalmente no que diz respeito ao behavior do próprio usuário, né? Então, se eu tenho como, por exemplo, criar uma inteligência de que
vou falar de permissionamento, por exemplo, de cloud, né? Imagina que nós três somos do mesmo time, da mesma squad, né? Onde ao entrar um novo colega, imagina que o Arthur agora ele passa a fazer parte da nossa squad, do nosso time, né? Então, se eu tiver dentro da minha ferramenta, né, ou conseguir desenvolver uma ferramenta em loco mesmo, que já tem esse aprendizado, né, onde já crie, defina um perfil de usuário a nível de permissionamento, daqueles permissões que eu tenho dentro de cloud, independente do provider, né, que vocês trabalham, né, ele é possível gerar essas recomendações já para que esse novo usuário, no caso o Arthur, que é o exemplo que eu estou dando aqui, já receba esse permissionamento, né? Então, esse é o legal de tu trabalhar com inteligência artificial. E aí a gente já pensa na evolução, não uma evolução, mas no que a gente fala de Gen AI, né, da AI generativa, e aí que já tem muita Big Tech utilizando, que é justamente para trazer as recomendações de segurança, né? E aí sincado, né, ou sincronizado, vamos dizer assim, com o próprio Mitre Attack, como tu falou, né? Dá com um pouco em cima de uma técnica específica do Mitre, ele já te recomenda uma determinada, ou ele já te informa que isso está associado a um determinado grupo de APT, que significa Advanced Persistent Threat, que são aqueles grupos de cybercriminosos que fazem ataques, enfim. Então, eu tenho percebido que sim, as empresas têm utilizado bastante, já têm desenvolvido, né, nos seus produtos, né, a grande maioria dos produtos em cloud já tem isso, on-premise já tem muitas empresas utilizando também, né? Então, é natural, assim, a aderência, ela tem que ser, quem não aderir, né, vai acabar ficando para trás. E só respondendo a um amigo que colocou no chat ali, dizendo que vai fazer pergunta difícil, eu espero essa pergunta difícil, tá bom, Jordan? Pode perguntar, manda que o pai tá pronto. Boa, isso aí. A gente tá aqui é para pergunta difícil. Pergunta fácil a gente deixa para o comercial. Falando em comercial, ô Léo, cara, a gente tá falando bastante de nós aqui no nosso dia a dia. Você tá. Eu tô como engenheiro de software há um ano, né? O Léo já tá Uhum. pelo menos há uns 3 anos aí nessa batalha de usar mesmo inteligência artificial dentro dos produtos Cortex aqui no nosso caso. Mas trazendo para o conceito, nesses 3 anos que você tá aí levando esse pitch mais comercial, levando esse pitch mais de estratégia de segurança para diversas empresas. Inteligência artificial é, traz um impacto positivo? E aí fica à vontade para falar na sua visão, na sua experiência, quais são esses impactos positivos para a empresa? Legal. É, eu já vou começar concordando com um ponto que o Felipe trouxe, que é as pessoas têm medo da inteligência artificial tirar nossos empregos. O que a gente tem visto aqui no Palo Alto, e esse quando os clientes vêm é o que traz maior impacto, é justamente a utilização massiva da inteligência artificial para empoderar as pessoas, para empoderar as equipes de segurança, em especial o SOC que a gente trabalha, porque fazendo um pouco de números, na Palo Alto a gente vê por dia em torno de 1 milhão de novos comportamentos é, nocivos distintos. Não é algo 100%, não são técnicas novas criadas do zero, não, mas a combinação cada vez mais complexa das técnicas existentes para que um atacante possa perpetrar um ataque de forma muito rápida e sem ser detectado. E a única maneira como que você consegue detectar esses ataques de forma eficaz e antes que isso cause algum impacto para as organizações é através da inteligência artificial. Quando a gente olha, e aí eu falei em empoderamento das pessoas, né? Quando a gente olha a situação do SOC hoje em dia, os números mostram que menos da metade das equipes de SOC conseguem cumprir com as suas metas. Então, no final do mês, do ano, isso se traduz ou no ganho ou na perda de bônus, ou no pior caso, até na demissão das pessoas por não conseguir agir de forma eficaz. E a inteligência artificial está vindo justamente para auxiliar as pessoas, as equipes de SOC, a atingirem seus objetivos e conseguir trabalhar de uma maneira mais proativa
e menos apagando incêndio. Isso é o que a gente tem visto e isso tem gerado, quando os nossos clientes aplicam a inteligência artificial, sei lá, implementam as nossas soluções baseadas em inteligência artificial, isso traz um impacto muito grande para eles. Boa. Então, vamos começar compartilhando aqui minha tela? Deixa eu ver. A hora que aparecer minha tela aí, por favor, me avisem, tá? Já foi. Beleza. Bom, pessoal, aqui trouxe um exemplo recente, tá? Dos meus estudos, é um exemplo mais recente que eu tenho, tá? Não é só porque eu trabalho na Palo Alto, é porque é o mais recente mesmo, tá bom? E é interessante que a Palo Alto, ela tá trazendo o conceito de Precision AI, tá? Há alguns meses atrás, a Palo Alto também estava falando sobre um conceito de plataformização, tá bom? Então, abstraindo um pouco esses buzzwords, né, e cada time de marketing cria o seu, né, o que que eu tenho visto? Eu tenho visto que a gente está caminhando para uma janela e um painel de controle único com inteligência artificial para gerenciar toda a operação de cybersecurity, tá? E quando eu falo operação de cybersecurity, eu falo também da parte de compliance, eu falo também da parte de controles internos, tá? Então, é realmente qualquer que seja o processo da empresa que precisa de informações de cybersecurity, análise de risco, análise de conformidade com leis, né, que nem eu comentei, isso vai cair para uma plataforma única, tá? E o pessoal mais antigo vai lembrar, né? E quando eu era cliente, eu fui cliente como analista e cliente como coordenador de segurança, né? E eu lembro que toda vez que alguém falava assim, plataforma única, tentavam me empurrar que todos os produtos, todas as ferramentas de cybersecurity tinha que ser de um fabricante único, tá? E na verdade não. Na verdade, o conceito de plataformização que a Palo Alto, Microsoft e outras empresas estão puxando hoje é um conceito onde aquela plataforma se conecta com os outros produtos, tá? E aí, quando a Palo Alto traz esse conceito de Precision AI, basicamente o que está acontecendo? Uma tendência onde cada ferramenta vai ter a sua própria inteligência artificial, tá? Então, várias ferramentas de Endpoint Security já têm suas próprias inteligências artificiais para analisar o comportamento, né? E vai ter uma inteligência artificial mãe, né? Ou mais generalista, tá? Que ela vai conseguir pegar a saída dessas inteligências artificiais mais especialistas, né, e transformar isso num conhecimento maior, né, ou um conhecimento mais geral, tá? Tem um documento, deixa eu até ver aqui se Gartner, eu sempre uso nas minhas aulas Gartner Carta. Deixa eu ver se ainda aparece aqui. Ah, ainda aparece. Ó. Depois, sugiro a vocês darem uma olhada no Carta. Ele é antigo, tá? Deixa eu pegar a imagem que eu sou mais visual, então gosto dessa abordagem mais visual. Deixa eu ver se aqui aparece. Deixa eu ver se aqui aparece. Que beleza, né? Ele abre, mas não abre a imagem. Mas tá bom. Onde que eu quero chegar com vocês? O Carta, ele fala sobre análise de risco e predição, né, em tempo real, tá bom? Mas como é que a gente faz isso dentro de um assunto tão complexo, tão abrangente, que é a segurança da informação em tempo real, tá? Então, deem uma olhada nesse material, tá? Como eu comentei, toda vez que vocês verem o mercado falando de plataformização, né, já lembrem desse conceito, que inteligências artificiais especialistas vão mandar sua saída para uma inteligência artificial mais generalista, e aquela inteligência artificial mais generalista, ela é que vai conectar os contextos de resultado de uma engenharia reversa, resultado de um forense, com um artigo da LGPD, com um item da SOX, tá bom? Ou da 27001, beleza? E nessa linha,
Eu já coloco aqui também, e também para puxar a barra do mercado, por favor, outros produtos façam isso, né? Que é assim, a nossa plataforma, ela não se conecta só com o produto Palo Alto. Olha aqui, ó, mais de 700 mil integrações com outros parceiros, tá? E aí, beleza, a gente chegou no conceito de plataformização. Aí agora vamos mudar para um tema um pouco mais espinhoso. Quando a gente fala que tem inteligência artificial atuando, né? A gente fala que tem riscos dentro dos algoritmos de inteligência artificial, tá? Então, eu trouxe um vídeo aqui para a gente ver, é de 1 minutinho, tá? O que que vai acontecer aqui? Tem uma rede neural focado em visão computacional, olhando ali aquela câmera, né? Que a câmera está apontada para a banana. Então vocês estão vendo aqui que ele já está aparecendo, olha, verde, né? Tudo, a barrinha ali de 0 a 1, né? Basicamente é um percentual de 0 a 100% o nível de certeza dessa rede neural, tá? E ela está colocando aqui, olha, eu tenho 100% de certeza que nessa imagem tem uma banana, tá bom? Então, vamos dar um play aqui. Olha lá. Agora, a rede neural está olhando a banana e está falando: olha, tem uma torradeira aqui. Mas até então, tem as duas imagens, o algoritmo, né? A parte matemática não é mágica, tá? Quem acha que inteligência artificial é mágica, não é mágica, é matemática, tá bom? Então o algoritmo já está falando: olha, tem uma banana e tem aqui uma torradeira, né? Aí, até aí tudo bem. Agora o que que vai acontecer? O cientista ali, ele vai tirar essa imagem da banana e vai colocar da banana, não, vai tirar essa imagem da torradeira e vai colocar uma outra imagem. Cadê a banana? Tá? Esse é o problema que a gente tem hoje, e eu já tenho falado isso há algum tempo, que a gente tem hoje em redes neurais, tá? É possível manipular redes neurais para que elas se confundam, tá? Isso daqui, o que está acontecendo? A, o sticker, né, o adesivo da torradeira foi alterado por um outro algoritmo, né, de transformação de imagem, tá? E ele transformou aquela imagem da torradeira nessa imagem mais abstrata, né? Tanto é que por diversas vezes eu palestro com essa imagem aí e só teve uma pessoa de mais de 300 ou 400 pessoas que já viu isso daí, que acertou que isso daí era uma torradeira. Todas as outras pessoas normais não sabem que ali naquela imagem confusa é uma torradeira, né? E aí o que que aconteceu? Colocou a barra lá para cima do toaster e a barra da banana sumiu, né? Então, vou continuar aqui só para concluir o vídeo. Olha lá. E terminou, tá? E aí, nesse ponto, é onde vem a minha pergunta, e aí pro Felipe, né? Felipe, como é que você vê o mercado, até pela experiência internacional que você tem, como é que você vê o mercado se preparando para esse tipo de ataque, né? Porque é um ataque, obviamente, mais complexo no sentido de criação, mas na hora da execução ele é um ataque muito simples, é só colocar um adesivo. Como é que você está vendo as empresas pensando e os pesquisadores desenvolvendo técnicas de defesa em relação à rede neural? E, cara, isso vai de encontro com a pergunta que o pessoal fez ali, né? Até eu vendo a tua explicação, eu comecei a analisar um pouco das perguntas que tá no chat ali, né? Ahn, por exemplo, o Leandro pergunta, né? Falando em AI, EDR, XDR, qual seria a tecnologia que se enquadra melhor e quais tipos de ambientes? Então, indo um pouco de encontro à tua pergunta e respondendo também a pergunta do Leandro, né? E até incentivo a galera aqui do chat a colocar mais perguntas. Eu vi que já tem mais ali do Gabriel também, que fala justamente sobre essa questão que ele está coordenando um projeto de personificação de campanhas de phishing. Na prática é justamente isso, né? Se não me engano, foi no Reinforce ano passado, a AWS ele mostrou, ou é algum outro evento nos Estados Unidos, agora não me recordo qual foi, mostrando justamente isso, né? As empresas já utilizando, né, as redes neurais e toda a parte de AI para entender como funciona os ataques e aí utilizar as ferramentas de defesa para trabalhar o processo de autodefesa desses ataques e ao mesmo tempo
né, essas empresas utilizando essas defesas, eles contra-golpearem, né, utilizando o próprio sistema de AI. Então, na verdade, isso é só... As pesquisas, elas partem de um princípio de criatividade, né? Então, a partir do que tu coloca em loco, né, do que tu coloca dentro de, seja ambiente fechado, né, vamos falar de pesquisa e não utilizar um chat GPT, Gemini, alguma outra AI que seja mais aberta, assim, né? E aí a gente vai falar, poderia falar de privacidade e outras coisas, mas quando tu consegue desenvolver algo local, né, in-house, tu consegue aí sim criar algum tipo de inteligência, alguma coisa nesse sentido. Então, respondendo, por exemplo, a pergunta do Leandro, né, qual tecnologia se enquadra melhor e qual tipo de ambiente? Cara, depende muito do teu ambiente, depende muito da tua infraestrutura, né? O primeiro pilar que tu precisa estabelecer dentro da tua organização, Leandro, é conheça a tua infraestrutura, né? Conheça os possíveis pontos cegos que tem, né? Evite zona de sombra, né? E aí, por exemplo, para quem não conhece, está nos ouvindo, vai nos ouvir depois, EDR, Endpoint Detection Response, e o XDR seria a ferramenta de gerenciamento de tudo isso. Cada player de segurança, cada plataforma trabalha a sua maneira e tem a sua ferramenta de inteligência e tem a sua AI baseado nos anos de experiência que eles têm, né, de coleta. Qual que é o melhor? Eu te respondo simplesmente. Vai depender da tua infraestrutura e é aquela que se adequa melhor aos testes que tu fizer, né? Quais são as minhas sugestões para ti? Faça dois tipos de teste. Um teste que é o teste de funções, e aí baseado naquilo que tu precisa do teu ambiente, por exemplo, para EDR, imagina se vamos partir desde o básico, que seria o antivírus, behavior monitoring e todas as recomendações, né, até o ponto de tu também fazer teste de detecção e eficiência. Teste os EDRs, veja o quanto eles são efetivos para ameaças que são conhecidas e aquilo que é a ameaça para o comportamento. Existem muitos players aí de segurança, né? Eu trabalhei em fabricante muito tempo, trabalho num fabricante hoje, já trabalhei em outros conhecidos dessa área, e trabalho muito com open source. Então, assim, de novo, teste e principalmente faça teste de detecção, porque o Gartner vai te dizer que o melhor é aquele que pagou mais ou que tem maior revenue, e não é talvez o que se enquadra ao teu ambiente. Então, teste bem, né, o teu ambiente. Com relação a phishing, isso vai te ajudar muito a parte de AI, porque ele vai te facilitar algumas coisas, né? Principalmente fazer correções, né? Acaba ajudando muito, né? Antigamente a gente via muito erro de digitação, por exemplo, em phishing, a gente via muito erro de tradução, né? Hoje com a AI isso vai facilitar bastante, vai deixar ele cada vez mais realista. Então, do ponto de vista do atacante, facilita, do ponto de vista de defesa, também facilita se a gente souber usar. É que nem a gente fazer uma comparação de segurança ofensiva e segurança defensiva. É muito mais sexy a parte de segurança ofensiva, porque entra nessa linha de attack simulation, na parte adversary simulation, qualquer coisa assim, é mais bonito, né? Então, em teoria, o pessoal se desenvolve mais, cria mais ferramenta. E a parte de defesa, em teoria, é mais operacional. Eu vou pegar uma ferramenta e vou operar ela, né? Seja uma ferramenta, por exemplo, desde do teu firewall de perímetro até o teu EDR, até o teu XDR ou qualquer outra solução de cloud, por exemplo, é uma operação de ferramental. E aí, para defesa, em teoria, tu fica mais restrito. Por isso que é importante, a nível de conhecimento e compartilhando, entenda bem esses conceitos e não fique restrito a uma ferramenta, né? Desenvolva conhecimento de fato de tecnologias, é bom, mas saiba criar os teus mecanismos, saiba desenvolver os teus códigos, as tuas automações, porque aí tu não fica refém de uma ferramenta. Boa, isso aí. Léo, te fazer uma pergunta que ninguém nunca fez. Qual que é a diferença do EDR para o XDR atualmente? Boa. Vamos lá. EDR, Endpoint Detection e Response. É uma solução que está voltada para analisar unicamente o que está acontecendo no seu endpoint. Conforme as ameaças foram evoluindo, chegamos à conclusão que olhar apenas para o endpoint não era mais o suficiente, você precisava olhar para o seu ambiente como um todo.
de uma forma diferente do que o CIEM faz. O CIEM, ele é um correlacionador de alertas. Você precisa de alguém que realmente olhe para os dados que são gerados do seu ambiente e correlacione esses dados para que, quando um ataque está acontecendo, você consiga contar a história, detectar o que está acontecendo. Isso vale, sei lá, especialmente para casos onde você tem muita movimentação lateral. Porque o que acontece é que quando chega no endpoint, muitas vezes as coisas acontecem tão rápido que você não consegue reagir. Então você tem que olhar para os sinais de que algo está acontecendo antes de que isso chegue no endpoint. E aí então vieram as soluções de XDR, que hoje são muito defendidas por Gartners e Forresters, para fazer a detecção e resposta estendida. E aí, né, de novo concordando com o Felipe, acho que o mais importante do que se apegar a uma tecnologia, a uma solução, a gente tem que lembrar que não existe bala de prata, não existe uma solução que vá cobrir absolutamente tudo, que vai resolver todos os seus problemas, que segurança se faz em camadas, e que você vai ter que ter várias soluções, que de preferência conversem com seu XDR, para olhar para todo o seu ambiente, que, né, cada um tem o seu, as suas complexidades, a sua diversidade de ambiente. Boa. E aí agora eu vou trazer outro tema espinhoso, hein? Esse daqui, para aquela galera que gosta de Offensive Security, para aquela galera que gosta das certificações de Offensive Security, vai adorar esse tema que eu vou trazer agora, hein? Regulamentação, lei. Vamos lá, galera. Toda vez que a gente fala de um avanço tecnológico, né? A gente fala também de um impacto social. A gente fala de mudar a sociedade, né? E assim, putz, eu tô ministrando essa semana em específico o curso de uma parte, né, uma disciplina de inteligência artificial para cybersecurity, né, na WB Educação. Então já estou fazendo aqui a propaganda porque eu quero mais aluno, quero, porque eu gosto de compartilhar esse conhecimento, tá? E um dos slides que eu uso na minha aula é justamente falando sobre o projeto de lei 2338, tá bom? Onde ele começa a balizar como é que a gente vai utilizar o negócio, a ferramenta, na verdade, a ferramenta inteligência artificial dentro de tudo que acontece no nosso país, tá bom? Então aqui eu marquei, ó, por exemplo, artigo 3, né? Então, deixa eu só ver se dá para dar um zoom aqui. Boa. Então aqui, ó, artigo 3. O desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial observarão a boa-fé. Não vou entrar na história da boa-fé, tá? Esse eu pulo, deixo para uma próxima conversa. Mas sim, vai seguir os seguintes princípios, tá? Primeiro princípio, participação humana no ciclo da inteligência artificial e supervisão humana efetiva. Ou seja, estamos desenvolvendo projetos, algoritmos de inteligência artificial no Brasil? Se estamos e quando essa PL entrar em vigor, tá? A gente vai ter que ter o ser humano ali acompanhando o que está acontecendo, tá? Não vai poder fazer como tem sido feito em alguns anos, em alguns projetos, onde o pessoal fala: ah, não, a culpa é da inteligência artificial, né? A culpa é do algoritmo, né? Não, vamos com calma nessa história, né? Segundo item que tem que ser seguido: transparência, explicabilidade, inteligibilidade e auditabilidade. Tirando esse monte de habilidade, né, o que que a gente vai ter que ter atenção dentro dos projetos de inteligência artificial? Transparência, explicação, explicação no sentido de explicar o que está acontecendo, né? Uma explicação clara, né? Não aquelas explicações super técnicas que só o especialista conhece, né? E por fim, auditoria, tá? Outro item: rastreabilidade das decisões durante o ciclo de vida de sistemas de inteligência artificial, como meio de prestação de contas e atribuição de responsabilidades a uma pessoa natural ou física, né? Ou seja, não é, ela foi treinada assim e vai viver assim. Não,
o seu período de uso, a gente vai ter que poder mostrar por que que ela chegou naquele resultado. Por que que o desconto foi para um lado, por que que o desconto foi para uma pessoa e não foi para outra pessoa? Por que que o benefício foi para uma pessoa e não foi para outra, tá? Isso a gente vai ter que mostrar, beleza? E por fim aqui, os dois últimos parágrafos que eu marquei lá do projeto de lei: prevenção, precaução e mitigação de riscos sistêmicos derivados de usos intencionais ou não intencionais e de efeitos não previstos do sistema de inteligência artificial. Esse daqui, por enquanto, é o gancho que eu falo. Olha, aqui o inovador, o empresário ou o governo que estiver desenvolvendo, estiver utilizando inteligência artificial, vai ter que colocar cybersecurity, tá? Porque esse parágrafo ele é bem específico. Tem que ter proteção do algoritmo ou do sistema de inteligência artificial. E por fim, artigo 9, a pessoa afetada por sistema de inteligência artificial terá o direito de contestar e de solicitar a revisão de decisões. Na LGPD, e casando com uma fala ali do Felipe, que também é muito abrangente, a gente pode conversar num outro papo, é assim, o seu dado, por mais que ele esteja público, né, é no mínimo de bom grado que você saiba que o seu dado, o seu comportamento, está treinando, está servindo de base para treinar um algoritmo, né? A LGPD começou a falar sobre isso, e agora as leis internacionais de inteligência artificial também estão puxando isso, tá? E aí ele fala: recomendações ou previsões geradas por tal sistema que produzam efeitos jurídicos relevantes ou que impactem de maneira significativa os seus interesses. Aqui tem um ponto muito relevante da gente tomar um cuidado. O poder público, através desse projeto de lei ou através dessa lei, quando ela virar uma lei, né, ele está dizendo: olha, eu não tenho como atender a todas as solicitações, a todos os questionamentos possíveis das pessoas, muito parecido com a história da LGPD, que não conseguia, a NPD não conseguia segurar a quantidade de reclamações, né? Então aqui ele está colocando, ó, só quando for realmente relevante, só quando realmente impactar significativamente, a gente vai atuar, tá bom? Já mostra que eles estão preocupados com uma alta demanda de questionamento em relação aos algoritmos, tá bom? Então, esse meu slide aqui da aula, tá? Eu queria colocar mais como uma forma opinativa, tá? Felipe, qual que é a sua visão, e pela sua experiência também, quando o governo começa a tentar organizar, não só controlar, né, mas organizar um pouco um tema de tecnologia, nesse caso de inteligência artificial. Como é que você está vendo isso aí? Então, cara, eu vou te dizer assim, eu não tenho tido tanto experiência com o governo para dizer o que o governo está fazendo, não está fazendo, então seria um achismo até da minha parte dizer assim, eu acho que o governo está atuando bem ou está atuando mal, ahn, né? Ahn, então, eu acho que eu não consigo te dizer assim, qual que é a ação do governo, porque depende da área do governo especificamente que a gente está falando, né? eh, governo federal, tem governo dos estados, municípios, a gente tem área polícia federal, tem N, governo é muito abrangente a pergunta. E eu tenho alguns contatos, né, com a Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério da Justiça, então assim, alguns estão utilizando, eu sei que existe um debate muito grande ainda sobre a utilização da inteligência artificial, principalmente do ponto de vista de privacidade, né, eu participei de um evento no início desse ano voltado à AI, onde eu participei de um painel para falar sobre isso, né? A Alessandra, inclusive, participou desse painel, ela é uma especialista nesse assunto, né? Então, eu vou dizer que é um aprendizado para todo mundo, é uma discussão que não vai ter fim, assim como a LGPD, que já está implementada, abre aspas, está implementada, né? Fecha aspas. Não foi ainda, mas, ou sei lá, se foi ou se não foi, ainda é discussão, né? A gente está falando de anos. Então a AI vai seguir, na minha humilde opinião, a mesma linha de discussão, né? Então ainda tem muito ainda o que se discutir, porque tem envolvimento de advogados e tem envolvimento do próprio governo e aí os seus devidos órgãos, né? E de novo, eu não sou especialista nessa área, então eu não consigo te precisar. Eu estou falando aqui só achismo da minha parte, então achismo do Felipe Pires em si. Boa. Léo, como é que você vê Bom, aí esse tipo de eu governo manipulando tecnologia? vou ser rápido porque nosso tempo está acabando aqui. Eu acho Vai que lá. resolver
problemas digitais de forma analógica é um pouco complicada, tipo criando leis. Atacantes podem criar suas inteligências artificiais e não precisam se sujeitar às leis, afinal de contas, eles já estão fazendo algo errado. O mesmo vale para empresas, pessoas, alguém que quiser utilizar inteligência artificial para fins não, não dignos. Ele pode estar em qualquer lugar do planeta, ele não precisa estar dentro do Brasil para desenvolver uma inteligência artificial e aplicar ela em cima do contexto brasileiro. Então, eu acho que é algo difícil de pegar. Quem vai seguir essa lei, os manifestos, etc., são as empresas que já fariam isso de qualquer maneira. Empresas, estudiosos, governos, que já fariam isso de qualquer maneira. Muito bom. Pessoal, obrigado pelo papo, adorei. Obrigado, Léo. Obrigado, Felipe. E do meu lado, valeu, time. Vamos doar. E fico aí, deixo aí as últimas palavras para vocês. Valeu. Eu acho que teve uma pergunta, né, Arthur? Pode responder, né? Isso. Teve uma pergunta do Gabriel Martins P. Ele disse que está coordenando um projeto no uso de IA para personalizar campanhas de phishing. Qual a expectativa do uso da IA no campo de engenharia social e afins? Se vocês puderem responder nesses próximos 3 minutos, hein? Um pouquinho para cada um, por gentileza. Deixa eu puxar essa frente. Ó, Hugging Face, tá? Hugging Face, entra lá no Hugging Face, tem vários algoritmos já olhando comportamento de phishing, comportamentos de texto em específico, tá bom? Então, já tem projetos sendo executados. Segundo ponto, olha ali sites e YouTube da Defcon, tá? Também tem muita coisa sendo pesquisa mesmo sendo desenvolvida nesse sentido, tá bom? E por fim, tenta pegar um projeto brasileiro, né? Porque toda vez que você pegar esse contexto, o projeto que eu digo de pesquisa mesmo, open source, etc., tá? Universidades, porque toda vez que você pega um algoritmo de fora, ele tem muito viés, que é um papo para outra conversa, muito viés da cultura americana, da cultura chinesa, da cultura japonesa, tá? Então, fechando aqui minha fala, procure no Hugging Face Cabra. Cabra mesmo, tá? De cabrito. Cabra. É um projeto brasileiro ali que pode servir como um algoritmo mãe para poder chegar nesse cenário que você está procurando. Beleza? Valeu. Desculpa, Arthur, tu falou alguma coisa? Felipe, pode Não, eu acho que também. é, eu acho que é isso aí que o Pedro falou. Basicamente a pessoa já está usando, né? Já está usando para criar. Na verdade, a inteligência artificial vai muito da criatividade, né? E eu acho que é bem como o Pedro falou, é mais uma questão de trabalhar projetos. Depende daquilo que tu quer utilizar, né? Para essas campanhas de phishing, se é algo local brasileiro, né? Então é legal tu ter algum projeto open source ou alguma coisa que tu possa criar em loco, né? Porque tu pode pegar, obviamente, alguma coisa, né, lá de fora, mas ele vai ter esse aculturado, né? Essa questão da cultura de quem criou, né? Seja americana, europeia e assim por diante. Então, e é sempre bom, né, investir em open source e projeto brasileiro, acho que é bacana. Então, só colaborando aí. Que legal. Leonardo? Eu, sobre esse assunto, não entendo, eu só concordo com o que o Pedro fala. Perfeito, Fantástico. pessoal. Muito bom, muito bom. Muito bom. Felipe Pires, muito obrigado. Felipe Pires já está confirmado como nosso palestrante aqui para março do ano que vem no Secop Summit. Pedro Bezerra também, muito obrigado. Pedro Bezerra também está confirmado aqui novamente conosco no Secop Summit em março do ano que vem. E muito obrigado, Leonardo Leite, Obrigado, por o gente. painel, né? Um material muito rico aí. Muito obrigado para vocês. Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.